Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e eu quero desde já agradecer a sua presença, pedir para você se inscrever, dar o seu like e compartilhar os vídeos, tá ok? Nós estamos falando, no vídeo passado, nós começamos essa segunda fase do nosso curso sobre a história da guerra do mal contra o bem. E a gente começou falando de filosofia, porque, na verdade, a história da guerra do mal contra o bem se dá principalmente a nível do pensamento. A nível do pensamento. Então, nós vimos um pouquinho sobre a questão da filosofia antiga. E eu queria fazer uma pequena correção, porque o texto que eu estava lendo não falava quando que terminava o período da filosofia antiga. Então, esse período vai desde o início da filosofia, que foi por volta do século VII a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente. Então, para a gente não ficar muito perdido no assunto, eu queria conversar com vocês hoje sobre essa questão do Império Romano, porque a formação do Império Romano foi de extrema importância para a expansão do cristianismo. Nós sabemos que, nós que temos um pouco de conhecimento da Bíblia, nós sabemos que quando a igreja começou depois de Pentecostes, os apóstolos começaram a se espalhar para levar o evangelho a outras pessoas, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que Paulo era um cidadão romano, então Paulo tinha livre acesso pelo Império Romano, e isso facilitou demais o trabalho de expansão da religião cristã, né? Então, muitas coisas que acontecem no nível histórico tem uma fundamentação espiritual, melhor dizendo, tem uma interferência divina no meio. Quem poderia imaginar que a formação do Império Romano fosse algo desejado por Deus para a concretização da implantação da sua igreja, né? Muito interessante isso. Então vamos entender só um pouquinho essa questão do Império Romano, não é intenção da gente aprofundar em questões históricas ou filosóficas, é só mesmo uma noção para a gente ficar mais ou menos por dentro, tá ok? Roma surgiu da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica. Estes povos eram os gregos, etruscos e italiotas. Juntos começaram a desenvolver na região uma economia que era baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade daquela época era dividida em 2 partes: os patrícios, que eram os nobres proprietários de terras, e os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Quanto à data, então, de surgimento da cidade de Roma, foi por volta do ano 753 a.C., tá? Então, foi mais ou menos nessa época que surgiu a filosofia, né? Um pouco depois disso. Quanto à política, o sistema daquela época era a monarquia, pois a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião era politeísta, ou seja, possuíam mais de um deus. Estes deuses eram muito semelhantes aos dos gregos. A diferença entre eles eram os nomes. Nas artes, a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas que tinham influências gregas e eram o destaque da época. Só uma pequena noção da questão da cultura grega, né? A formação e característica do Império Romano. Depois de terem dominado toda a Península Ibérica, a Península Ibérica é formada por Portugal, Espanha, França, né?
Depois de terem dominado toda a Península Ibérica, os romanos não se contentaram e foram em busca de outros territórios para conquistar. Eles possuíam um exército muito bem preparado e vários recursos. Liderados pelo general Aníbal, conseguiram vencer a guerra contra os cartagineses nas guerras púnicas. Essa foi uma vitória muito importante, pois com ela os romanos dominaram o mar Mediterrâneo. Após essa conquista, conseguiu dominar muitos outros lugares. Eu quero mostrar para vocês aqui um mapa do Império Romano. Então, vocês estão vendo aí na Itália, com essa estrelinha branca aí, a cidade de Roma. Essa aí é a Itália. A Península Ibérica, está escrito ali Espanha, Gália. Então, se nós olharmos ali o mar Mediterrâneo, todo o entorno do mar Mediterrâneo foi conquistado pelos romanos. Então, o Império Romano era imenso, né? Então, ocupava vários territórios. Naquela época não se chamava ainda países, né? Mas se expandiu por todo o entorno do mar Mediterrâneo. O Império Romano ocorreu entre 27 a.C. e 476 d.C. Roma passou a ser governada por um imperador vitalício, que em 395 dividiu o poder com outro imperador baseado no Bizâncio, que foi rebatizada de Constantinopla e hoje é Istambul. O que significa isso, gente? Na verdade, isso que nós estamos vendo aí de amarelo foi o desenho, vamos dizer assim, o mapa do Império Romano no início. Depois, como o Império Romano se tornou muito grande, ficou difícil a administração de tudo e, em função de algumas crises, foi necessário dividir o Império Romano em duas partes. Então, nós temos aí a parte em cor-de-rosa, é o Império Romano do Ocidente, e a parte de amarelo é o Império Romano do Oriente. Então, nessa parte amarela, nós temos aí a cidade de Constantinopla, que era chamada de Bizâncio, e trocaram o nome para Constantinopla por causa do imperador Constantino. Hoje, a cidade de Constantinopla é chamada de Istambul, e essa parte aí hoje é a Turquia. O primeiro imperador de Roma foi Otávio, que ao se tornar imperador recebeu o título de Augusto, que significa divino. O Império Romano foi administrado, vamos dizer assim, por 4 dinastias. A dinastia Júlio-Claudina, do ano 14 a 68, dinastia dos Flávios, de 69 a 96, dinastia dos Antoninos, de 96 a 192, e a dinastia dos Severos, de 193 a 235. Não tem necessidade nenhuma da gente falar aqui o nome dos imperadores, tá ok? Então, o que aconteceu? Depois que o Império Romano estava praticamente formado, nós tivemos a Pax Romana. Foi nesse período que os romanos chegaram ao apogeu político e cultural. A Pax Romana foi o período em que as guerras de expansão tiveram fim. Com isso, houve um grande investimento nas artes, literatura, na filosofia, na arquitetura e no direito. As cidades foram construídas, as estradas, aquedutos e muitas outras. Mas, com a Pax Romana, começaram a surgir alguns problemas, pois como não haviam mais guerras, começou a faltar mão de obra escrava. Consequentemente, a produção diminuiu, os preços foram aumentando e os governantes foram obrigados a aumentar os impostos. Então, aí começou uma crise no Império Romano. Então, o Império Romano passou por uma grande crise no século III. Essa crise foi política e econômica,
com os problemas que surgiram da Pax Romana, a situação foi ficando mais grave. O exército passou a ficar enfraquecido e as fronteiras passaram a ficar mais desprotegidas. Por não receberem seus salários, muitos soldados deixavam seus postos. Com isto, o império começou a ficar vulnerável e os povos germânicos, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, tentaram invadir Roma. O imperador Teodósio, diante dos acontecimentos, achou melhor dividir o império em dois: o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. No ano de 476, os povos bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente, derrubando-o. Mas o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu por 1000 anos, até que os turco-otomanos invadiram Constantinopla, dando fim a este período. Só fazendo um pequeno complemento aqui, a queda do Império Romano do Ocidente e do Oriente também, mas inicialmente falando da queda do Império Romano do Ocidente, foi tão importante que ela marcou o fim da Idade Antiga. E a partir então do ano de 476, nós tivemos o início da Idade Média. Então, uma coisa importante para a gente falar com relação ao Império Romano, que foi durante este período, que aconteceu o nascimento de Cristo e o nascimento da Igreja. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Grande abraço, fica com Deus.